e despojando os principados, que mais? Potestades, os expôs publicamente. Então veja, quando Jesus, o Senhor Jesus Cristo, estava na cruz, humanamente falando, quem estava exposto era Jesus, tá? A cruz era a morte mais vergonhosa que tinha, para os crimes mais hediondos. Só que espiritualmente, o que estava acontecendo, quem estava sendo vencido era o diabo. Aquele ato de Jesus, aquela morte de Jesus, aquela oferta de Jesus por nós, estava nos tirando da mão do diabo, estava pregando aquela cédula contra nós e estava expondo o diabo à vergonha. Por isso que eu nunca vi um diabo vencer Jesus. Fala assim, nunca. Fala assim, sempre que eu clamar o nome de Jesus, eu vou prevalecer. Olha, eu já orei no nome de Jesus fora da igreja, em vários lugares. Nunca vi Jesus falhar. No nome de Jesus, são os demônios que são obrigados a dobrarem os seus joelhos. De joelho! De joelho aí. Pelo que Jesus fez na cruz. Crava os joelhos aqui. Isso. Arria o joelho agora em nome de Jesus. Pode arriar os dois cravados aí. Aê. Estenda a mão aí. Vamos lá. Das mãos desse povo sai o fogo do Espírito Santo agora. Os dois cravados aqui agora. Que Deus abençoe todos os que acompanham-nos neste momento pelo YouTube. E é verdade, viu? Desde sempre, desde que eu me entendo por cristão, eu vejo o mal dobrar os joelhos. E você não precisa ficar sofrendo perturbações, não. Nós estamos numa guerra travada contra o inferno, que vem para matar, para roubar e para destruir. Deixa na tela aí. Isso, olha lá. Porque o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Parece, a nossa equipe foi às ruas, parece que nós temos uma senhora que queria tirar uma dúvida. Pode falar, senhora. Eu gostaria de saber que tem acontecido umas coisas estranhas na minha vida. Desde quando uma pessoa morreu na minha casa, um senhor, eu viajei para São Paulo, quando eu voltei, eu encontrei ele morto na minha casa. E de lá para cá, parece que está acontecendo muitas coisas erradas. E quebra as coisas à toa. Eu não fiquei mais boa. Começou uma dor na minha cabeça, uma dor no meu corpo todo. E eu fui atravessar a rua, quando eu cheguei do outro lado, eu senti como uma mão me jogou no chão e eu caí. Quebrei a minha face, né? E nisso, uma dor, uma atrás da outra, uma coisa acontecendo tudo errado pro meu lado. Tudo que eu faço dá tudo errado. A janela da minha porta, da minha casa, os vidros se quebram à toa, as coisas queimam à toa. É uma coisa estranha em casa. E eu fico assim, perco o sono, não consigo dormir. Estou tomando até remédio para me dormir, que eu não era assim. Então eu gostaria de saber o que é isso, se era o mundo espiritual, alguma coisa assim. E às vezes eu olho para onde ele ficava antes dele morrer, parece que eu estou vendo ele lá. E aquilo me dá uma coisa estranha. Às vezes eu estou em casa, vou me sentar na minha cama, e aí eu sinto que uma pessoa ou alguma coisa senta comigo, abaixo assim a cama, e eu fico olhando. Às vezes eu ando dentro de casa, eu sinto também que tem alguma pessoa atrás de mim. Me dê essa resposta, estou precisando. E vou dizer uma coisa para a senhora, muitos acidentes também são espíritos imundos. E eu já vi disso. Espíritos que cegam, que ensurdecem, que empurram,
que convencem o suicídio. São essas entidades. Mas a senhora não precisa se preocupar, não. Aceite o nosso desafio para amanhã, para essa batalha espiritual, tá? Em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. E aqui nós vamos estar juntos 19 horas, mas tem todos esses horários aí, tá? Ó, todos esses horários para você participar. Flávio, o que nós temos aí? Sim, senhor Bispo Dieter, estamos aqui com a Brena e eu tenho a certeza que daqui a pouco a história dela vai impactar a vida de muitos que estão acompanhando essa programação. Você percebe que ela está com a corda na mão, né? Brena, sua vida já esteve por uma corda, né? Sim, senhor, pastor. Dependendo de uma corda. Sim, senhor. Daqui a pouco você vai descobrir por que a vida da Brena esteve dependendo de uma corda. E se você está nos acompanhando, já inscreva aí no nosso canal, já clique aí no sino. Daqui a pouco você vai acompanhar a história dela e você pode também já escrever os seus problemas aí no comentário ou deixe o seu nome que no fim da programação estaremos realizando uma oração por todos. Bispo Dieter, até daqui a pouco. 5 vezes tentou o suicídio. Nós vamos conhecer, então, a história dela. Só antes, acompanhe alguns testemunhos da sexta-feira. O que você estava sentindo? Ansiedade, eu estava tomando diazepam para poder dormir e me acalmar, que eu estava muito ruim. Quanto tempo você estava com essa ansiedade? Já tem um bom tempo, mas com essas crises, acho que estou com uns 3 meses. E como é que você está agora? Estou bem melhor. Como é que está a sua mente? Estou mais tranquila, estava muito perturbada. Tava quase desistindo de tudo. Tá bem aí? Sim. Tava sentindo o que, Sandra? Eu tava tendo crise de ansiedade. Hoje? Há 15 dias pra cá. E agora? Tô bem, graças a Deus. O que a senhora sente? Eu não consigo, né, fazer minhas coisas, assim, para fazer lavar uma A louça. senhora? Qual o nome da senhora? Ideia. Pelo Espírito Santo que eu tenho, a senhora está curada de tudo. Acabou. Graças a Deus. Amém? Procura alguma coisa aí que a senhora sentia de dor. Pode procurar. Era que eu não podia me abaixar, eu não posso me abaixar. Ó, não podia se abaixar. Eu não conseguia, que ficava uma barreira. Ela aqui. conseguiu ou não conseguiu, pessoal? Sério mesmo? Jesus curou mesmo? Fala assim, Jesus não falha. Jesus não fala. Nunca mais a senhora vai ser essa doente. Amém. Amém? E você não vai perder essa batalha que você está enfrentando, não, tá? É toda a nossa força, é dia de jejum, é dia de oração. Vamos lá, Flávio, vamos conhecer a história dela, então. Na minha infância, de 5 anos, eu sofri meu primeiro abuso. Aos 9 anos de idade, foi que eu tive um abuso dentro da minha própria casa. Então, aos 9 anos de idade, pastor, eu iniciei o vício de cigarros. Fumava 3 carteiras de cigarros por dia. Aí a minha adolescência foi muito conturbada. Meus pais brigavam muito. Meu pai chegava em casa bêbado. Aí quando eu cheguei nos 14 anos, tive uma gravidez. Dessa gravidez, meu filho nasceu, mas faleceu. Do cigarro, eu comecei a fumar o tabaco, porque ele era mais forte. Porque ele, sim, ele ainda supriu um pouco daquela vontade. Só que naquela época eu não entendia que eu já tinha um vazio dentro de mim, que eu tentava preencher com festas, tentava preencher com cigarro. Já cheguei a usar maconha, já cheguei a usar cocaína. Quase me viciei, paixão na cocaína. E tudo para suprir aquele vazio. Eu lembro que começou eu ter aquela tristeza, iniciar aquela tristeza dentro de mim. Da tristeza, eu comecei a me isolar, pastor. Comecei a me isolar, não queria falar com amigos, não queria falar com parentes, não queria falar com ninguém. Então, comecei a me isolar. Veio as crises de ansiedade. Na ansiedade, já começou a primeira tentativa de suicídio. Que a tristeza era tão grande que eu olhei para uma corda e pensei, eu vou colocar essa corda no meu pescoço porque pessoas morrem fáceis, então eu vou fazer isso. Só, pastor, uma curiosidade. Eu queria me matar, mas eu não queria morrer, porque eu sabia... Isso é bom a senhora comentar, porque eu tenho certeza que tem gente em casa que está assim,
ela não sabe o que fazer. E a senhora, do mesmo jeito, eu imagino que não sabia o que fazer. Queria alívio, mas ao mesmo tempo não queria tirar a sua vida. Era a situação da senhora. Já tinha pensado várias vezes de pular de pontes. Teve uma vez que eu, andando em Fortaleza, eu passei em cima de um viaduto, eu tentei pular do viaduto. Essa é a segunda tentativa. Segunda tentativa. Terceira tentativa, eu tomei um monte de comprimido. Tomei não, coloquei o comprimido na minha boca e algo impediu daqueles comprimidos descerem na minha garganta. Então, eu não consegui engolir, cuspi. Isso foi a terceira. A quarta vez foi os pulsos. Cortei os pulsos. E daí em diante começou a vontade de me cortar. Eu sempre me cortava. Isso. Sempre me cortava. Então, eu vendo aquele sangue no meu braço escorrendo no chão, pastor, naquela época eu sentia um alívio muito grande. Quando eu via aquele sangue escorrendo, era um alívio muito grande daquela dor que eu estava sentindo. A depressão, eu lembro detalhadamente quando ela começou. Uma tristeza. Eu via vultos, pastor. Então a senhora só foi aprofundando. Foi aprofundando, foi só mesmo de ladeira abaixo. Minha vida vultos foi só... Vultos e o que mais? Eu via vultos, eu ouvia vozes. As vozes mandavam eu me cortar, as vozes mandavam eu me jogar em frente de um carro. E foi a última tentativa de suicídio que essa voz falou para mim: acaba logo com isso. Você está sofrendo demais. Aí foi na época que eu comecei a planejar. Eu deixei cartas no meu celular para minha amiga, para enviar o texto todo para minha amiga. Cartas se despedindo da minha mãe, do meu pai. O bispo tem uma pergunta, né? Sim, senhor bispo. Eu tenho mesmo, Flávio, uma pergunta. Ô Brena, quando foi que você atinou, que você percebeu que esse teu desejo de morrer era espiritual? Bispo, quando eu tive a certeza que aquilo dali era espiritual, foi quando o meu esposo, que na época era meu amigo, quase namorado, ele me convidou para vir para a igreja. Então foi no domingo, pela manhã. Quando terminou a reunião de domingo, ele me levou até um pastor, porque ele sabia que eu estava tentando me cortar, ele sabia da minha tristeza, ele sabia que eu não parava de chorar. Então ele se preocupou e me levou até um pastor. Aí esse pastor orou em mim, ali eu manifestei. A partir do momento que eu fui liberta daquele espírito, eu comecei a entender que aquilo dali era espiritual, bispo. Então eu comecei a buscar. Comecei a vir nas reuniões de sexta-feira, comecei a vir nas reuniões de quarta, comecei a vir nas reuniões de domingo, até eu me libertar totalmente, até aquelas vontades, aquelas lembranças ruins acabassem de vez. E comecei a falar para Deus que o desejo dentro de mim de ser liberta era maior do que aquele sofrimento que eu vivia. Antes a senhora ouviu uma voz do inferno querendo levar a senhora à morte. Sim, senhor. Mas agora entrou a voz de Deus. Sim, senhor. E quando essa voz de Deus entrou, como é que foi a diferença na sua vida? Pastor, foi um alívio. Foi um alívio tão grande que parece que aquela carga que eu levava nas minhas costas, pastor, tinham sido tiradas, que foi um alívio muito grande. E hoje como é que está a sua vida? Pastor, hoje eu sou uma mulher de Deus, sou casada com esse rapaz que me trouxe. O próprio rapaz que te convidou para vir à igreja, hoje é seu marido. Hoje é meu marido, a gente é casado. Você não tinha paz, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Sim, senhor. E hoje, o que você tem? Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz. A paz que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode dar. Que é a paz, pastor, que muitas pessoas aí fora buscam, mas não sabem onde procurar. E onde a gente busca, onde a gente encontra essa paz, é só com o Espírito Santo. Hoje cheia do Espírito Santo. Hoje cheia do Espírito Santo, pastor. Tem paz. Tenho paz. Bispo de Eto está aí. A história da Brena mostra para nós que tem jeito. Que essa pessoa que está nos acompanhando agora, ela não precisa tirar a vida dela. Basta ela buscar a porta da Igreja Universal mais próximo da casa dela ou conosco aqui nessa sexta-feira, especialmente às 19 horas. E lembrando, bispo, que essa semana nós entregamos a oração pela limpeza das emoções. São muitas pessoas que estão assim carregadas, mas isso pode mudar. Bispo, é com o senhor. Ela venceu e você vai vencer também. É momento de oração. É momento de oração.
Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos que no Senhor há poder de reverter, meu Deus, situações que aos olhos humanos estavam perdidas. E assim há pessoas agora acompanhando essa programação. Pessoas que, como a Brena, meu Deus, que tentaram o suicídio, que não aguenta mais. Meu Deus, o Senhor tem visto a dor da alma de cada uma dessas pessoas, que tem enfrentado problemas emocionais, psicológicos, problemas espirituais, mas que agora mesmo, aonde ela acompanha esta oração, o Teu poder alcance cada uma delas. Meu Deus, para curá-las, para livrá-las, para, meu Deus, restaurar o seu interior. E eu peço a Ti, meu Deus, que através do poder da fé, todas as forças malignas sejam agora repreendidas, pensamentos de mortes, pensamentos negativos batam em retirada agora. E que esta água, meu Pai, seja agora consagrada em o nome de Jesus. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. Graças a Deus. Então, eu vou aguardar você 19 horas, atendendo uma hora antes, e você não vai perder essa batalha. Só lembrando, dia 15, tá? Nós teremos, coloca em tela cheia aí, o dia da soltura da sentença. Promessa de Deus que Ele vai quebrar as sentenças de morte, tá bom? Um grande e forte abraço para você, lembrando que esse programa acontece também amanhã, quintas e sextas, nesse mesmo horário. Até lá.